chamar o Felipe, que vai trazer a palavra. Vamos chamar o Cacá para orar pelo Felipe, amém? Graças e paz a todos, amém? Vamos se levantar. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está o Felipe, Senhor, o qual o Senhor já tem falado com ele, para ele trazer a palavra, que o Senhor venha usá-lo, Senhor, como um bálsamo sobre as nossas vidas, Pai. Cada palavra que sair da boca dele, Senhor, que venha ser o Teu Espírito Santo, e assim, Senhor, que a palavra que saia da boca dele, ao entrar em nossos ouvidos, em nossos corações, que não seja aquilo que queremos ouvir, sim, mas aquilo que o Senhor e o Teu Espírito Santo queira falar conosco. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Pode tomar o seu assento. Convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 22. Jó, capítulo de número 1, versículo 6 até o versículo 22. A palavra do Senhor Jesus diz assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. O Senhor perguntou a Satanás, então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro, justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele, de tudo o que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto, quando os sabeus os atacaram e o levaram embora. Mataram à espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram à espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Enquanto, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração. E disse:
nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei, voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus de coisa alguma. Amém, irmãos? Em tudo isso. Vamos ler esse versículo junto, irmãos, no 3? 1, 2, 3. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus de coisa alguma. Amém, irmãos? Tem culpado Deus de alguma coisa aí? Glória a Deus. Ontem nós estávamos ali em nossa aula, que nós aproveitamos e oramos pela vida do Marcelo. E depois dali da oração, eu fiz uma pergunta aos irmãos que estavam ali. E eu quero estender nesse culto de hoje para a sua vida também. E fazer a pergunta como tema da mensagem de hoje. E a pergunta e o tema de hoje é: por que o justo sofre? Você já se perguntou isso? Quantas vezes, irmãos, a gente para e pensa: Senhor, eu tenho tentado andar nos teus caminhos. Eu tenho buscado aprender, cultuar, ser uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus. Mas por quê? O sofrimento não cessa, a dificuldade vem, e muitas vezes parece que piora, né? É assim com você também? Para mim parece que é assim. Parece que piora, parece que aperta mais. Quando a gente decide, eu quero viver por Senhor, eu quero agradar a Ele, eu quero me separar do mundo, eu quero viver na contramão dos valores do mundo, parece que as coisas pioram. Parece que o sofrimento é maior, irmão. Mas a primeira coisa que Deus quer falar ao nosso coração, irmão, é que isto não é exclusividade de um de nós. Isso é para todo crente em Jesus. Todos nós que decidimos um dia entregar as nossas vidas para Jesus, nós devemos estar cientes que o que Jesus disse não foi: a sua vida será um mar de rosas. Tudo irá bem na sua vida, você irá prosperar, a sua casa irá bem, a tua saúde será uma maravilha. Jesus não prometeu isso nesta terra, pelo contrário. A frase de Jesus foi: no mundo, neste período em que você viver nesta terra, você, como cristão, terá aflição. Mas ele não parou aí, irmão. Ele não colocou um ponto final aí. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo, irmão. Há uma promessa de Deus que é: tenha bom ânimo. Vai passar. Mas por que o justo sofre, irmão? Por que o justo sofre? Ser justo, nós precisamos entender isso aqui primeiro. Ser justo não diz respeito a nada sobre nós. Quando a Bíblia nos chama de justos, é porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Qual foi o nosso papel? Acreditar, crer que Ele veio ao mundo, se entregou pelos nossos pecados e nos redimiu a Deus. Esta fé, a Bíblia diz que nos dá um direito de agora ser chamados justificados. Então, quando nós nos denominamos como justos, não é nada sobre nós,
é sobre Jesus, é sobre o que Ele fez. Mas os justos passarão por aflições, irmão. E nós devemos nos perguntar, por quê? Algo a se observar aqui na vida de Jó, irmão, e alguns dias atrás aqui no culto de oração, nós falamos um pouquinho sobre isso, e trazendo para a nossa vida, isso aqui também é uma verdade. Qual foi a primeira coisa que o diabo tocou na vida de Jó? O que foi a primeira coisa que Jó fez questão de exterminar? Foram os animais. Por que isso? Coincidência? Aconteceu? Nada é coincidência, irmão. Se lembre que o culto a Deus era feito como? Através da morte de animais. Eram oferecidos animais em sacrifício a Deus. Logo, o que o diabo vem primeiro tocar, o que o diabo vem primeiro paralisar, é o culto ao Senhor na vida de Jó. Eu pergunto a você, é diferente da gente? Será que é coincidência que quando a gente está passando por sofrimento, quando a gente está passando por dor, a primeira coisa que a gente quer abrir mão é do culto? A primeira coisa que a gente quer abrir mão é de servir a Deus? Será que é coincidência? A primeira coisa que a gente diz é, vou deixar de frequentar, vou deixar de cultuar, vou deixar de adorar, não está valendo de nada. Será que é coincidência, irmão? Esses escritos têm mais de 3.000 anos, a estratégia do diabo não mudou. A primeira coisa que ele quer fazer é calar a nossa adoração. Mas mesmo com falta de animais para ele entregar no altar do Senhor, nós lemos aqui, Jó rasga suas roupas, se prostra chorando em o quê? Em adoração a Deus. O primeiro convite para mim, para a sua vida, que está em sofrimento nessa noite é, adore ao Senhor. É um tapa na cara do diabo, irmão. Quando nós estamos em sofrimento, quando nós estamos em dor, quando as coisas estão todas ao contrário, e nós declaramos como Jó, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Dá para adorar a Deus nessa noite aí, nesse sofrimento aí, irmão? Dá para adorar a Deus nesse sofrimento, nessa dor? Dá? A primeira coisa que nós temos que entender é isso, irmão. O que Ele vai querer parar é o nosso culto a Deus, é a nossa adoração. Por isso, abra seus olhos nessa noite, irmão. Não é à toa que você está sendo atacado. Por quê? O justo sofre. Outra coisa que nós podemos dizer é porque Satanás, o nosso inimigo, supõe que nós só adoramos por aquilo que Deus nos dá. É o que ele chega e diz para Deus. Deus chega para Satanás e dá um relatório de Jó, irmão. Um ponto aqui. Se Deus fosse dar o nosso relatório para Satanás hoje, como seria? Será que daria? Tem visto lá meu servo? Tem visto lá minha serva? Qual seria o relatório na sequência? De Jó, Deus diz, você tem visto, Satanás? O meu servo, Jó. Homem reto, íntegro, temente a Deus, e faz o quê? Se desvia do mal. Jó, o diabo poderia dizer assim, olha, eu tenho visto muita gente, mas esse aí eu não vi ainda não. Mas é o contrário que a gente vê. O diabo diz, sim, eu tenho visto,
Mas eu já tirei um diagnóstico. E o diagnóstico é: ele só te adora por aquilo que você dá para ele. Porque o justo sofre, irmão. Porque o Satanás, diabo, ele supõe que a gente só adora a Deus quando tudo vai bem. Ele supõe, e ele é o nosso acusador. Ele é o nosso acusador. Ele supõe que nós só estaríamos adorando, que nós só estaríamos buscando se a conta estiver uma beleza, se os negócios estiverem fluindo, se a saúde estiver 100%. Ele supõe isso. Por isso, muitas vezes, como Jó, Deus permite o sofrimento do justo, não para nos matar, mas para provar que se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, continua sendo Deus em nossa vida. Deus quer mostrar para Satanás que nós estamos aqui não obrigados, não buscando uma bênção, não buscando uma resposta, mas chegamos aqui para entregar, com o coração rasgado, que talvez aqui muitos estão nessa noite, com o coração sofrendo, com o coração preocupado, com o coração dolorido, com o coração sem esperança, mas você chegou aqui dizendo: Senhor, o que eu posso dar hoje para o Senhor é a minha adoração, ainda que o diabo suponha que eu só te adoro pelo que o Senhor dá, eu vou provar o contrário, eu te adoro pelo que o Senhor é. Eu te adoro porque o Senhor é. O Senhor é majestoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é grande em poder. O Senhor não precisa fazer nada para provar o quão grande Tu és. Tu és. Nós temos uma oportunidade, irmão. Sabe qual é a oportunidade? Provar para Satanás que nós adoramos a Deus, independente do que Ele faz. Ele supõe isso para Deus, e Deus fala: você acha mesmo? Você acha que Jó só me adora por causa disso? Está fechado, pode tocar em tudo isso. Aí começa o sofrimento de Jó, irmão. Em um só dia, primeiro no culto, os animais morrem. Depois nos servos, são mortos. Daqui a pouco chega talvez a pior notícia. Jó, todos os seus filhos foram mortos. Perder um filho é difícil, irmão. Alguns de nós já tivemos essa experiência. Agora Jó perdeu todos. Em um dia que as notícias eram uma atrás da outra. Um homem desse, irmão, é para se revoltar ou não é, humanamente falando? É para abandonar tudo ou não é? É para questionar Deus ou não é, irmão, numa situação dessa, humanamente falando? Mas Jó era crente, irmão. E aqui a gente vê o contraste daqueles que não têm a confiança no Senhor e de quem tem. Porque olha só o que a mulher de Jó diz. Vamos ver aqui o versículo. Bom, agora fugiu o versículo aqui. Acha para a gente aí. Mas a mulher dele diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Como você se mantém íntegro? Ela estava dizendo assim, ó. Como você se mantém fiel ainda? Alguém já perguntou isso para você, irmão? Alguém olha para a sua vida e diz assim, ó. Obrigado. Capítulo 2. Versículo 9 e 10. A mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Você ainda se mantém firme, fiel?
Depois de ter acontecido tudo isso? Olha o contraste, irmão. Daqueles que estão servindo a Deus, e quando tudo vai bem, não sai palavras de maldição da sua boca. Quando tudo vai bem, irmão, a pessoa não mostra quem é. Deixa eu te dizer aqui, irmão, é no sofrimento que vai revelar quem realmente somos. A gente pode falar o que for. Você pode dizer que ama a Deus, você pode dizer que é fiel, você pode dizer, cantar, chorar, cair no chão aqui prostrado. Quando tudo vai bem, é fácil. Agora o sofrimento é que vai revelar quem você realmente é. O que sair da tua boca no dia do sofrimento é que vai revelar o que está interno e que nem você sabia. Porque às vezes, irmão, a gente veste uma armadura que até a gente acredita. Tem vezes que a gente veste uma capa que a gente toma como verdade. E não é que a gente está mentindo. Tudo vai bem e aquilo ali encaixa bem. Agora no dia do vento, o dia do terremoto, o dia do sofrimento, revela primeiro para nós quem realmente somos, em quem realmente temos crido. Porque o justo sofre, irmão. Terceiro ponto, para revelar para nós mesmos se realmente cremos. Volta um pouquinho lá em Gênesis. Lembra o que Deus pediu para Abraão? Abraão, pega teu filho, teu único filho, e leva para oferecer em sacrifício. E algumas Bíblias vem escrito que ali é Deus prova a Abraão. Mas eu pergunto para você, Deus não sabe de tudo? Deus não conhece o nosso coração? Deus já não sabia que Abraão era fiel? Então, aquela prova, aquele teste, não era para Deus. Aquele teste, aquela prova, era para Abraão. Abraão precisava testar se realmente confiava e obedecia em Deus realmente. E só depois que ele obedeceu, ele foi conhecido e chamado como o quê? Pai da fé. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Tem gente aí atrás de operar milagre, operar maravilha. Abraão não operou nenhum milagre. Abraão não fez nenhum morto ressuscitar. Abraão não operou nenhuma maravilha. Sabe só o que Abraão fez para ser chamado de pai da fé? Obedeceu no sofrimento, na dor, colocando o menino sobre o altar, levantando o machado e dizendo: Senhor, está aqui, pelo Senhor eu entrego. No sofrimento. Será que não cortou o coração de Abraão, não? E com Jó aqui é a oportunidade, irmão. A única oportunidade que nós temos de provar, irmão, a nossa fé é no sofrimento. Se realmente nós confiamos em Deus. No versículo 9 do capítulo 2, a mulher diz: você vai se manter íntegro ainda? Sabe o que significa a palavra íntegro, irmão? Inteiro, completo. Deixa eu te perguntar aqui, ó, quando vem o sofrimento na tua vida, você se mantém inteiro? Você se mantém completo, como servo do Senhor, como homem e mulher de Deus? Você se mantém assim? O que Jó responde? Versículo 10. Ele respondeu: você fala
como uma insensata. Algumas traduções dizem como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Adorar a Deus, servir a Ele, quando as coisas boas vêm, irmão, é fácil. Quando tudo vai bem. Agora, aceitar que Ele permite que a gente passe no sofrimento, aceitar que Ele permite que o mal bata a nossa porta, e isso não fere a bondade dEle. Dá para entender aqui, irmão? Deus permitir que a maldade bata em nossa porta, não fere a bondade de Deus, não fere, porque Ele sabe no pano de fundo que aquilo ali vai produzir algo glorioso em nós. Paulo diz que as aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória que no céu vai ser revelada a nós, irmão. Não se compara. Nós precisamos ver se realmente confiamos em Deus, irmão. A primeira coisa, Satanás mexe no culto. Segunda coisa, ele supõe que nós só adoramos a Deus pelo que Deus nos dá. A terceira é, nós sofremos porque o teste é para nós, para nossa vida. E a quarta coisa é, irmão, porque o sofrimento é um dos melhores professores que existe. Olha o versículo que a gente leu ontem, por favor, Cauê, Hebreus 5:8. Você pode dizer assim, mas por que isso? Mas será que Deus não vê? Por que tem que ser assim? Olha o que a Bíblia diz sobre Jesus, irmão. Embora fosse filho, está falando filho de Deus, Jesus. Ele fez o que, irmão? Ele? A obediência. Mas qual foi o mecanismo? Qual foi o professor que ensinou Jesus? Hã? Fala o nome do professor aqui, irmão. Diga assim, professor sofrimento. Agora, vamos combinar aqui, irmão. Se Jesus teve que sentar na sala de aula, onde o professor era o sofrimento, eu acredito aqui que nenhum de nós é melhor que Jesus. Ninguém tira nota melhor do que Jesus, irmão. Porque a gente muitas vezes reclama, irmão. Na sala de aula que Jesus sentou, na sala de aula que Jesus estava ali, e Paulo diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação, não teve por desejo ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente. Até onde? Até a morte, e morte de cruz. Aí não para aí, Paulo diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus toda língua confesse, todo joelho se dobre. Mas tudo começa sentando na sala de aula do sofrimento, irmão. Nós não pregamos aqui, irmão, só sofrimento, só dor, mas a gente precisa falar que é pedagógico. Nós precisamos falar, irmão, que é por um período de tempo, mas é que é para produzir algo em nós, irmão. A gente não entende. Na nossa vida está tudo embaralhado, a gente diz, será que vale a pena mesmo estar aqui?
Será que vale a pena pagar esse preço? Quem já não perguntou? Talvez você tenha dito isso hoje para Deus. Será que vale a pena ser fiel mesmo? Será que vale a pena estar nesse caminho? Deixa eu te dizer, irmão, o pano de fundo você não vê, mas Deus está trabalhando na sua vida, vai cooperar para o teu bem. A Bíblia diz que todas as coisas, não é algumas, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aos que são chamados pelo teu propósito, pelo teu decreto, irmão. O sofrimento vai produzir algo bom em você, irmão. Muitas vezes nós estamos como aquele menininho, que eu já contei aqui a ilustração dele. Antigamente, algumas vezes minha mãe está lá bordando algumas coisinhas, umas toucas, algo bonitas, cachecol bonito. Mas antigamente, crochê, né? Antigamente as vozinhas faziam mais isso, né? Sentava naquela poltrona, ficava ali bordando. E antes tinha uns bordados que saíam uns desenhos bonitos, lembra disso? Aí conta a história de uma vozinha que estava bordando e o seu neto estava embaixo brincando com um carrinho. E quando ele olhava, dia após dia, ele estava vendo a parte de baixo do bordado. Alguém já viu a parte de baixo do bordado? Parece um emaranhado de coisa. Não tem nada com nada. Uma linha para lá, outra linha para cá, uma verde, uma azul. E o menino dizia, meu Deus, acho que minha avó não é muito boa nisso, não. Eu acho que minha avó, olha, não manja disso. Mas eu não estou com coragem de falar. Porque ele via de baixo, ele estava brincando com o carrinho, a avó estava sentada, ele via a parte de trás do bordado. E ele dizia, esse trem é muito feio. Parece algum de nós, né, olhando Deus trabalhar, né? Queria falar, não Deus, mas o trem está feio. Queria falar, não, mas eu acho que não é assim. Não queria falar, não, mas não está fazendo sentido, viu? Está feio, está uma linha azul, uma verde, uma rosa. Aí um dia ele teve coragem, irmão. Um dia ele teve coragem e falou, vó, você está aí faz dias, eu não estava com coragem, mas deixa eu perguntar para a senhora, que trem é que a senhora está tentando fazer aí? O que é que vai sair? Porque você está perdendo linha, você está perdendo tempo. Ela deu aquela baixada no óculos, sabe que vó dá? Levanta, meu filho. Vem aqui. Vai chegar a hora que Deus vai falar. Levanta, meu filho. Fica aqui do meu lado, aqui, ó. E quando ele olha o bordado, a paisagem era linda. A paisagem fazia sentido. O quadro estava quase pronto, irmão. Essa é a minha e a tua vida. Esta é a minha e a tua história, irmão. As aflições nos levam. Tem um corinho antigo que a gente cantou muito na igreja brasileira que dizia, cada vez, não é algumas, não, é cada vez que a nossa fé é provada, é uma chance que Deus nos dá para crescer um pouco mais, irmão. É montanhas, é vales, é desertos, é mares, mas isso nos leva para perto de Ti. Qual é a sua escolha nessa noite, irmão? Porque o justo sofre. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus é sadomasoquista, não, irmão. Não é porque Deus tem prazer na nossa dor, não. É porque Ele vê que vai contribuir para você ser mais crente, para você ser mais fiel, para você se conhecer. Só para você lembrar novamente, Jesus, irmão. Sabe o que Isaías diz sobre a morte de Jesus? Só para você, quando você tiver
alguma possibilidade de questionar Deus, se lembra desse versículo. Isaías diz que ao Senhor Deus agradou moer Jesus, fazendo enfermar. Mas por que tudo isso? Por quê? Porque o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, gerou vida para milhares e milhares, milhões e milhões, centenas e centenas. Esses somos nós, irmão. Sou eu, é você. O sofrimento de Jesus contribuiu para que a gente estivesse aqui nessa noite dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. E Jó tem o tratar com Deus. E lá no capítulo 42, versículo 5, um homem que Deus começa dizendo assim, ó: reto, justo, temente a Deus, se desvia do mal. Sabe por que ele precisou fazer isso? Passar por tudo isso? Porque ele achava que conhecia a Deus. Eu te conhecia do quê? Um homem reto, justo, temente a Deus, que se desviava do mal, só conhecia a Deus de ouvir falar. Então esse sofrimento foi bom demais. Sabe por quê? Porque agora os olhos dele viram o Senhor. Esse sofrimento foi maravilhoso, porque agora, onde os ouvidos só tinham ido, agora os olhos alcançaram. Ah, irmão, talvez só seu ouvido alcançou Deus, mas Ele quer fazer seus olhos o contemplarem. Ele quer fazer isso. Oh, Espírito de Deus, Deus está aqui, irmão, nesse lugar tratando com o seu coração. As aflições do presente momento não vão se comparar, irmão. No dia que a gente tombar aqui, que o Satanás achar que será uma vitória para ele, no instante seguinte, esses olhos aqui o verão, e será a visão mais gloriosa que eu terei na minha vida. Tem um podcast de um servo de Deus cego, o Alex assistiu, Cleiton Queiroz, assista ele. Ele nasceu cego, ele nasceu deficiente visual, e uma das frases daquele podcast dele foi assim: ei, entrevistador, sabe por que eu vivo alegre? Sabe por que eu vivo feliz? Porque a primeira vez que esses olhos se abrirem, a visão que ele terá será de Jesus, será de Cristo, será dele. Louvado seja Deus, irmão. Vamos orar, se coloque em pé. Por que o justo sofre, irmão? Por que o justo sofre, irmão? Oh, Jesus. Você já parou para pensar? Grave isso aqui nessa noite, ó. O dia que Jesus mais sofreu. Ouça aqui, ó, ouça isso aqui, ó. O dia que Jesus mais sofreu foi o dia que ele mais produziu na terra. O dia da morte dele, do sofrimento dele, foi o dia que ele abriu a porta da salvação. Isso é tão glorioso que no dia que Jesus morreu, a gente enfatiza muito o véu do templo se rasgando, né? Mas sabe o que a Bíblia diz? Que naquele dia, muitos salvos, santos, ressuscitaram. Já pensou? Naquele dia, muitos salvos, muitos santos ressuscitaram. Através do sacrifício, do sofrimento de Jesus.
Deixa eu perguntar algo aqui, você responde para você. Deus pode usar o teu sofrimento para salvar alguém? Vê lá, hein? Pensa bem. Hã? Olha lá, hein? A gente tem que pedir perdão para Deus, que às vezes a gente canta, ainda que seja dor que me una a ti, e a gente chora. Aí quando vem a dor a gente fala, Deus não me ama. A gente tem que pedir perdão. Deus pode usar o teu sofrimento? Deus pode te colocar em um lugar de sofrimento para salvar alguém? Hã? Se for difícil para a gente responder, isso, já é um alerta do quão egoísta nós somos. Do quão egoísta o nosso coração é. Se doeu para responder isso, pode ser que a gente só venha pensando em nós mesmos. Pesquisa lá quando você chegar na sua casa. Os irmãos moravianos. Pesquisa lá quando você chegar na sua casa. Anota aí. Quem foi esses irmãos? Se ofereceram, se venderam como escravos para evangelizar uma região e morreram lá como escravos. E aí? Se doeu na gente, é porque a gente tem a tendência de estar vivendo em nosso mundinho. O evangelho para mim, minha maneira de viver, minha maneira de eu preciso, eu quero, Deus não faz, Deus não dá. O evangelho não é sobre nós, irmão. Nenhum de nós é igreja sozinho. Você só é igreja se estiver em comunhão com os santos. Louvado seja Deus. Antes eu conhecia de ouvir falar. Mas está chegando a hora que os nossos olhos verão o nosso Rei. Sabe o que Deus está te dando aqui nessa noite? Força para suportar esse sofrimento. Sabe o que Deus está dando para nós aqui nessa noite? Dizendo, ei, comparado ao que muitos crentes já passou, essa luta aí eu estou do seu lado lá todo dia. Ei, eu nunca deixei faltar nada, eu nunca deixei de suprir, eu nunca te abandonei, nunca te desamparei. Só faça como Jó, eu sei que meu Redentor vive. Mulher, repreende, irmão. Repreende toda palavra contrária. Mulher, você é insensata. Eu vou continuar sendo íntegro, inteiro. Ainda que ele me mate. Todavia nele eu esperarei. Peça ajuda para Deus te ajudar nesse sofrimento. Senhor Jesus, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Oh, Pai, nos perdoa por questionarmos, Senhor, a Tua bondade, por questionarmos, meu Pai, o quão bom Tu és, o quanto o Senhor faz, o quanto o Senhor opera. Oh, Jesus, nos perdoa por querer ensinar como o Senhor trabalha, por querer ensinar como o Senhor deve fazer. Nos perdoa, Pai, nos perdoa, Senhor, para falar e querer apontar o caminho para Ti. Nos perdoa, Senhor, por achar que somos abandonados, por achar, Senhor, que o Senhor se esqueceu de nós, por achar que o Senhor está trabalhando, Pai, de uma maneira que não é correta, por questionar a Tua bondade, Pai. Mas tudo isso, esse sofrimento, está revelando o que está oculto em nosso coração. E esse sofrimento só está revelando, Pai, o caráter que precisa mudar, Senhor, o interno que precisa ser mudado.
cuidado, o interior que precisa ser tratado, para que possamos ser chamados filhos de Deus, para que os nossos olhos estejam preparados para contemplar a Ti. Começa, meu Pai, pelo sofrimento, começa pela dor, começa pelo aperto, começa pela prensa do céu. Ó Senhor, o mal batendo em nossa porta, nem 1 milímetro sequer. Questiona a Tua bondade, questiona a Tua fidelidade, questiona o quão bom e glorioso Tu és. Mas nessa noite eu te peço que o Senhor dê força, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê a coragem que Jó teve, que o Senhor dê o vigor que Jó teve, Pai, que o Senhor dê a fé que Jó teve em não pecar contra Ti, em nada do que sobreveio sobre a vida dele. A palavra é clara, a palavra não deixa dúvida, em nada, em nenhuma palavra, em nenhum questionamento, em nada Jó pecou contra Ti, ou culpou o Senhor, Pai. Não, ele entendeu que o negócio era com ele, o negócio era para moldar o vaso que é de barro. Nós esquecemos, Jesus, que o vaso é de barro, que o vaso é de pó, e que o Senhor lembra. Oh Jesus, ajuda cada um aqui presente nesta noite, me ajuda, Pai, a suportar as aflições, as dores, os sofrimentos, sem questionar a Tua bondade, sem questionar a Tua fidelidade. Me ajuda, Senhor, me dá graça, Pai. Toca nos corações agora, Pai. Angústia, saia desse coração agora. Questionamento da fé, saia desse coração agora. Comichões do ouvido, saia deste ouvido agora. Palavra contrária, palavra mentirosa, palavra de desânimo, palavra de tristeza, saia deste coração, saia desta vida, saia desta família, em nome de Jesus. Receba a fé que Jó teve, receba a confiança que Deus está no controle da tua vida, da tua história, da tua família, da tua casa. Deus não perdeu o controle da tua vida. Receba esta palavra no teu coração agora. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da tua história. Ele está desenhando, Ele está dirigindo. Oh Jesus amado, Pai querido, Deus de amor e de bondade, ajuda-nos, Deus, a nos mantermos fiéis a Ti. Ajuda-nos, Pai, a não pecar, como Jó, Pai, não pecarmos contra Ti. Põe a mão no teu coração aí, põe a mão no teu coração, fala Senhor, enche meu coração de fé, meu coração de esperança, e que ele possa descansar, e não duvidar, e não pecar contra Ti. Por favor, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esse fortalecimento, por esta palavra ao nosso coração. Te louvamos, te damos graça, te louvamos e te agradecemos. Aplauda ao Senhor Jesus, irmão. Louvado é o Teu nome, Pai. Glória a Deus. Engrandecido é o Teu nome. Que esta palavra produza no teu coração vida, paz, alegria e gratidão, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Domingo a nossa ceia, irmão. Esteja aqui, traga mais um. Vamos celebrar, vamos adorar ao Senhor juntos, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse culto. Daiane, vem orar, agradecendo a Deus. Glória a Deus.
Amém, oremos. Bendito Jesus, nós te louvamos, Senhor, por essa porção, Deus. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Obrigado, Senhor, porque hoje nós saímos daqui, Senhor, de verdade, Senhor, com o coração abastecido, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Deus, eu te peço, Jesus, uma vez mais que o Senhor visite o irmão Marcelo, Deus, naquela UTI, Senhor. Dê a ele, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, saúde, Pai. Levanta ele daquela cama, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Estabelece a tua saúde, Senhor. Dê força à irmã Vânia, Senhor, a Isabel. Ó Deus, ânimo, Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Também te peço a todos os irmãos que não puderam vir, que não tiveram força, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abraçá-los da mesma maneira, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos leve em paz para os nossos lares, Senhor. Debaixo da tua potente mão, Senhor. Guarda-nos do homem mau, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Nós vamos dizer: amém. Recebe fortalecimento do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.